nome é Maria Hilda Trigo, eu sou doutoranda do Instituto de Artes da Unicamp. Meu orientador é o professor Dr. Paulo César Teles e eu sou bolsista CAPES. Vou fazer uma apresentação para vocês falando da importância dos meios no meu processo. O título da comunicação é Nas Bordas das Tecnologias, Fazer Artístico e Trânsito Intermeios. E trata basicamente de uma grande descoberta, ou de grandes pequenas descobertas que aconteceram no meu processo, que dizem respeito à maneira como eu encaro os meios e as consequências disso para o meu trabalho. Primeiramente, eu acho importante enfatizar que eu falo de um fazer artístico concebido muito conforme Parison, e essa ideia de que a arte, o fazer arte, é um processo dinâmico e vivo, e os meios se inserem nisso, né? As materialidades inerentes ao processo artístico também estão vivas. Essa noção é fundamental para a compreensão daquilo que eu coloco aqui, da maneira como os meios foram batendo em mim. A ideia de materialidade viva tem muito a ver com o fato, principalmente quando a gente fala em meios, de não considerar o meio um mero dado físico, um instrumento, uma ferramenta ou um canal. Né? Vários autores reforçam essa ideia de que o meio não é apenas uma ferramenta, não é apenas um canal por onde a mensagem passa, mas que é uma matéria, como diria Feiler, com suas qualificações e seus compromissos culturais. Eu comecei fazendo serigrafias ainda como aluna do curso de artes plásticas, né? Essa foi a primeira serigrafia que eu fiz, a partir de uma fotografia do arquivo da minha família, e eu coloco ela aqui como um start, um ponto inicial para o trabalho, né, com um meio específico, no caso, a serigrafia. E depois, esse trabalho com arquivos, ele foi se complexificando e chegando a esse ponto, que foi o último trabalho que eu apresentei, ainda no meu mestrado, né, foi o resultado da pesquisa de mestrado, e trata-se de uma instalação multimediática, ou ainda plurimediática, em que eu trabalhei com 5 ou 6 meios. Tem áudio, tem vídeo, tem projeção a laser, tem vídeo performance, e tudo isso junto, né? Formando um diálogo. Esse processo de transformação da concepção de meios, né? Ele teve diferentes etapas. A primeira delas é aquela que eu já descrevi brevemente, de busca por uma especificidade total do meio. Então, eu gostaria de trabalhar apenas com serigrafia e descobrir as potencialidades da serigrafia, o que ela poderia me dar. Eu já estava trabalhando com foto, né, com serigrafia a partir da foto, mas mesmo assim eu tinha essa ilusão, talvez, né? Essa crença de que eu estava atrás da especificidade total desse meio. No segundo momento, eu compreendi que ele era impuro, esse meio não era apenas ele já estava cruzado, principalmente com a fotografia, mas também com outras linguagens. E o terceiro momento é aquele em que eu encaro essa heterogeneidade, que eu aceito essa heterogeneidade. O trabalho que eu mostrei do mestrado é bem esse momento em que eu vejo a heterogeneidade como o terreno a ser explorado. A busca por uma especificidade total do meio, esse desejo de um contato profundo com um determinado meio só com ele, né? Essa ilusão, no caso o meio era a serigrafia, parece que tem uma certa romantização. Assim, na época eu não achava isso, mas hoje eu vejo como uma espécie de visão moderna, né, das linguagens, de que elas têm uma especificidade, uma autonomia. A Rosalind Krauss fala disso, né, de como o desejo modernista, por uma forma pura,
pode ainda, né, ser encontrado hoje. Só que ela diz, embora esse impulso para a pureza das formas de arte ainda exista, essa vontade do encontro com uma especificidade, que no caso ela está chamando de pureza, as próprias formas de arte evoluíram de tal maneira que a busca pela pureza não pode mais seguir os mesmos princípios. Eu só entendi isso na luta, né? Eu só entendi isso realmente fazendo arte, não lendo sobre arte. No fim, eu consegui formular isso dentro de mim, né, da minha cabeça, que se há uma essência possível na arte da era pós-midiática, essa essência não reside na especificidade ou na pureza de um determinado meio ou linguagem, mas justamente em sua impureza, em sua confusão intrínseca e ainda que às avessas essencial. Essa compreensão da heterogeneidade, como eu já disse, ela se deu na prática, né? Eu comecei a fazer serigrafias e das potencialidades da serigrafia, eu sempre via que ela tendia para simulacros, né? Ou ela estava simulando desenho, ou ela estava simulando pintura, ou estava fazendo um trabalho mais próximo da ilustração, como esse, ou estava fazendo trabalhos em que ela simula uma fotografia. Dessa maneira, eu fui compreendendo que eu estava fazendo serigrafia a partir de uma fotografia, simulando desenhos, simulando pinturas, simulando fotos. Eu estava já navegando nessas impurezas. Eu comecei a perceber que fazer serigrafia era andar sempre sujo, e não apenas de tinta, mas de todas as relações escusas que ela estabelecia com outras linguagens. Era ser jogado para as bordas no momento mesmo em que pensava estar tocando o mais puro coração do meio. A Krauss, ela fala nisso, né, de como a heterogeneidade das mídias hoje, elas não permitem que a gente fale de inteireza, de totalidade, de pureza. Antes dela, o McLuhan já falava dos meios, que eles andam aos pares, né? E o Eisenstein, citado por McLuhan, ele diz que o filme silencioso reclama o som e o filme sonoro reclama a cor. McLuhan fala não apenas que os meios se cruzam, mas que esses momentos de cruzamento liberam grande força ou energia, e que eles são especialmente favoráveis para a observação de seus componentes e propriedades estruturais. Se eu pudesse resumir o que seriam os meios, então, desse ponto de vista, eles seriam campos a serem explorados, terrenos de fronteiras incertas, não homogêneos, compostos por paisagens diversas e compartilhadas entre eles. Territórios cujas fronteiras são pouco claras ou cujas fronteiras são forçosamente construídas, fato que, em nenhuma hipótese, dá conta do acontecimento que é lidar com eles no interior de uma prática artística. Eu acho que a ideia do cross-media, do atravessar, que é bastante cara aos contemporâneos, inclusive a Rosalie Krauss, seria o método mais apropriado. E o que significaria atravessar meios? Né? Atravessar significa considerar as bordas, os momentos de confusão, de imbricação, os nós, em que um meio não é nem uma coisa nem outra, mas pluriversos. E as bordas não são o espaço rarefeito, periférico, em que algo se dissolve e quase acaba, mas espaço de confusão que escapa a decifrações e categorizações pacificadoras. Embora minha crença me fazia imaginar estar mergulhando no meio, o que eu via no fundo não era um tesouro, mas bordas, passagens que me levavam a outros meios, como se na verdade eu estivesse à deriva, em meio a uma tempestade como náufraga, encontrasse não tesouros, mas restos de um naufrágio que, pelo menos temporariamente, podiam salvar-me ou dar-me a ilusão de ter sido salva numa espécie de epifania. Referências bibliográficas estarão no artigo. Eu agradeço. Obrigada.